Luz, nós temos os mesmos ideais, vamos dizer assim, o prelúdio dos ideais da Reforma. Hus considerava a palavra de Deus como divina, proveniente do Senhor e superior à tradição da Igreja. Essa foi uma das lutas dos reformadores e que deve continuar até hoje, né? As confissões, apesar de serem necessárias, e elas aconteceram num período pós-reforma, são necessárias para criar uma pedagogia, para criar uma estrutura de ensino para a igreja, para o corpo de Cristo, mas elas devem ser totalmente subordinadas às Escrituras e, ao mesmo tempo, não estão pareadas às Escrituras, não estão em paridade às Escrituras e nem também superior, muito menos superior às Escrituras Sagradas. Bom, alguns grupos de pré-reformadores trabalharam o sermão, trabalharam a pregação fora da igreja. Era o único meio de se indignar, de protestar, ou seja, um pré-protesto contra os erros da Igreja Católica Romana. Agora, o que acontece na Reforma é algo fenomenal. As pregações que eram feitas por grupos isolados antes da Reforma, que eram feitas fora da igreja, agora, através da graça de Deus, usando a vida de Lutero, essa pregação agora volta para dentro da igreja. Esse é um fenômeno interessantíssimo da pregação do Evangelho. Ela acontece antes da Reforma, os períodos mais nevrálgicos da Idade Média, existem grupos que vão trabalhar a pregação fora do contexto do culto, e após a Reforma, o culto é restaurado. Agora o povo pode ouvir a palavra na sua língua, agora as pessoas podem, de fato, ouvir o sermão cristocêntrico dentro da igreja. Isso é o que nós podemos entender através da dieta Spira, a partir do protestantismo que se inaugura para um novo tempo da pregação, que passa a ser agora oficial, ou seja, ela deixa de ser uma pregação contrabandeada e passa a ser uma pregação usada oficialmente nos cultos, no sentido de mostrar a revelação de Deus como suficiente, Cristo como centro e a salvação, com certeza, sem a referência às obras. As doutrinas da graça começam a se desenvolver poderosamente dentro do processo do culto e da liturgia, no novo momento chamado momento protestante da história da igreja do povo de Deus. Bom, então nós temos a Reforma ocupando um espaço, uma posição que não era ocupada desde o V século. Nós temos Hus, Wycliffe, nós temos a pregação sendo desenvolvida na Itália com os valdenses, nós temos os franciscanos e os dominicanos como pregadores mendicantes, nós temos a pregação do Evangelho sendo colocada dentro do culto em Lutero, nós temos Calvino como um reformador de segunda geração, onde nós observamos nele um tipo de genialidade. Antes de Calvino nós temos Lutero, que redescobriu duas questões do sermão. Ele descobriu tanto a questão da forma quanto do conteúdo, ou seja, o sermão não era mais um meio de ser usado no processo da penitência do povo de Deus, mas o sermão agora se torna restaurado na medida que ele se torna novamente a viva voz de Deus para o povo. E o púlpito com certeza se torna o local central, o púlpito é restaurado e a pregação ganha outros caminhos. Bom,
a reflexão que fazemos para o século XXI, para a igreja no Brasil, o púlpito tem sido o lugar central da igreja brasileira? Bom, essa pergunta é uma pergunta que não é fácil de ser respondida se levarmos em consideração que muitas pessoas não sabem o fundamento da pregação. Quando a gente fala de pregação, nós temos nela o fundamento de que ela é a exposição do Cristo, são as letras, são as palavras escritas em livros que representam a máxima de Cristo, do Cristo encarnado, e através destas palavras escritas, que são transferidas para a fala, que são pregadas, elas são a viva voz de Deus para chamar o pecador e para restaurar aqueles que estão precisando do arrependimento diário das suas vidas. Esse é o entendimento, o fundamento da pregação diante da necessidade que nós temos de restaurar esse fundamento. Resta uma única questão. As Escrituras Sagradas são suficientes para a nossa vida. As Escrituras Sagradas são suficientes como regra de fé, ou seja, de fundamento, e são suficientes para a nossa prática. Voltemos ao Evangelho e preguemos o Evangelho, preguemos a Palavra de Deus, porque é o único meio que nós temos, que Deus usa para salvar o mais pobre pecador e edificar o povo dele pela graça poderosa e o sacrifício vicário de Jesus Cristo como um único meio justificador entre nós e o nosso Deus. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus. Amém e amém.